Olá, gente! Vamos dar continuidade, então, à sequência de vídeos em que nós discutimos as sabatinas que vocês responderam desde o início da disciplina. Agora nós vamos à questão número 9. O gráfico abaixo mostra as 3 categorias, 1, 2 e 3, de curvas de sobrevivência acumulada em relação à idade. Sobrevivência no eixo do Y, idade no eixo do X. Figura 1, a sobrevivência se mantém praticamente inalterada até alcançar idades mais avançadas, quando há uma abrupta redução da sobrevivência. Curva número 3, a sobrevivência diminui abruptamente nas idades mais jovens, depois se estabiliza e reduz muito menos. E na curva número 2, a sobrevivência vai diminuindo linearmente com a idade. Alternativas, assinale V ou F nas afirmações abaixo. Afirmativa 1, na curva do tipo 2, a chance de um indivíduo morrer aumenta com a idade. Alternativa falsa. Por quê? Porque a chance do indivíduo morrer na figura 2 é a mesma, a probabilidade de morte, a probabilidade de morte com a idade, na curva 2, é constante. Afirmativa 2. A curva do tipo 1 é mais comum em espécies K selecionadas. Alternativa correta. A curva tipo 1 é característica de espécies K selecionadas. Próxima afirmativa, a curva do tipo 3 representa espécies com alta taxa de mortalidade infantil. Alternativa verdadeira. Vejam a alta taxa de mortalidade se refletindo na queda abrupta da sobrevivência nas idades mais jovens. Próxima afirmação, espécies que apresentam curvas do tipo 1 normalmente apresentam um grande investimento na sobrevivência da prole, como cuidado parental. Alternativa correta. Uma das características das espécies K é cuidado à prole, alto investimento em sobrevivência da prole. E última alternativa, uma curva do tipo 3 possivelmente está associada a uma baixa taxa de natalidade. Alternativa falsa. Na verdade, a curva do tipo 3 está relacionada a uma alta taxa de mortalidade nas idades mais jovens e a uma baixa taxa de mortalidade nas idades mais avançadas. Questão número 10. As afirmações abaixo se referem a dinâmicas espaciais alternativas. Então, vamos prestar atenção, essa questão é mais complexa. Primeiro, vamos ler essas afirmações. A. O predomínio de uma única população perene. Perene significa uma população que vive por muito tempo, que continua por muito tempo, que não se extingue e que fornece colonizadores que resgatam populações menores. Estas, as menores, sujeitas à extinção frequente. Aqui nós estamos falando o quê? Nós estamos falando de uma metapopulação do tipo continente ilha. A população persistente, perene, que está fornecendo indivíduos é a que nós chamamos de continente. Alternativa, afirmação B, populações locais interligadas por frequentes trocas de indivíduos, nas quais as populações locais nunca sofrem extinção. Populações locais interligadas por frequente troca de indivíduos podem ser uma metapopulação clássica ou, na verdade,
uma população manchada. Se as populações locais nunca sofrem extinção, então nós estamos falando de uma população em manchas. Na verdade, nós não estamos falando de uma está ruim de escrever aqui, em manchas. Nós não estamos falando de uma metapopulação, porque nunca ocorre extinção. Próxima afirmação, C, populações locais que frequentemente sofrem extinção e são resgatadas por imigração de indivíduos de outras populações locais. Nós estamos falando de populações sumidouro. Populações que sofrem frequentes extinções locais, ok? Alternativa D, populações locais com natalidade superior à mortalidade, que fornecem colonizadores que resgatam populações locais com mortalidade superior à natalidade. Então, as populações locais com mortalidade superior à natalidade são as populações sumidouro. As populações locais com natalidade superior à mortalidade que fornecem colonizadores são as populações fonte, porque elas são fonte de indivíduos para as populações sumidouro. A afirmação é: populações locais com frequentes extinções, em que a troca de indivíduos é menor que a frequência de extinções, de forma que o resgate é insuficiente para compensar as extinções locais. Nós estamos falando de uma metapopulação em desequilíbrio. Então, ela é uma metapopulação, na medida em que eu tenho várias populações locais que sofrem extinção, mas como essas extinções não estão sendo compensadas, suficientemente compensadas pela imigração, pelo resgate populacional, a tendência da metapopulação em desequilíbrio é a sua extinção. Então, a partir daqui, vamos à primeira afirmação. Metapopulações clássicas são todas as populações de populações. Metapopulações são populações de populações, em que a extinção é maior que o resgate populacional. Falso. Quando a extinção é maior que o resgate populacional, nós estamos falando de metapopulações em desequilíbrio. Nós estamos falando de uma metapopulação que está tendendo à extinção. Segunda afirmação. As letras maiúsculas acima, que são A, B, C, D, E, correspondem a 5 tipos de metapopulações. A, metapopulação clássica, não é. É a metapopulação continente-ilha. B, populações manchadas, correto. C, fonte sumidouro. Está certo, nós estamos falando de fonte sumidouro. D, resgate, populações locais, na verdade, nós estamos falando de população fonte. E não equilíbrio, está correto. Então, tem algumas coisas corretas, mas tem coisas incorretas. A afirmação como um todo está falsa. Próxima afirmativa. A degradação e fragmentação de hábitat podem transformar populações de B, que são populações manchadas, em metapopulações de continente e ilha, em C, populações fonte sumidouro, em D, populações fonte, ou em E, metapopulações em desequilíbrio. Alternativa correta. A fragmentação de hábitat fragmenta o hábitat e, portanto, passa a isolar as populações que passam a funcionar numa dinâmica de metapopulações. Próxima afirmativa. Em termos de conservação biológica, ao se detectar populações com dinâmica espacial como em C, qual que é o C? Populações locais que frequentemente sofrem extinção e são resgatadas por imigração de indivíduos de populações locais. Nós estamos falando de populações sumidouro. Deixa eu apagar isso aqui está escrito sumidouro. Então,
Em termos de conservação biológica, ao se detectar populações da dinâmica espacial tipo C, deve-se priorizar a manutenção da conectividade entre as populações locais. Alternativa verdadeira, porque é a conectividade que permite o resgate populacional. Se eu não mantiver essa conectividade, essas populações que sofrem frequente extinção vão ser eliminadas. Última alternativa, caso se trate de espécies prejudiciais ao ser humano, uma dinâmica espacial na forma descrita em E, que é uma metapopulação em desequilíbrio, é a mais prejudicial, pois implica em risco permanente de ressurgência, de reaparecimento da praga. Falso. Todo o ecólogo aplicado gostaria que as espécies prejudiciais ao ser humano estivessem em desequilíbrio, estivessem em vias de extinção. O grande problema é que elas não estão em vias de extinção. No próximo vídeo, nós vamos discutir história de vida, demografia e dinâmica populacional. Por enquanto é só. Muito obrigado por sua atenção.